Hoje nós vamos comentar um pouco sobre ainda a crise da Rússia, só que referente à Finlândia, né, por causa das notícias do processo de ingresso da Finlândia na OTAN. Bom, faz tempo que eu não comento sobre a guerra, né, na Ucrânia, que não está sendo exatamente um passeio como muitos esperavam, como não foi rápida e também não mostrou nenhum poderio militar russo na Ucrânia. Na realidade está sendo um vexame. A retirada da Rússia do norte da Ucrânia provou que as coisas não estavam indo bem. Agora parece, sabe-se, que houve um trabalho intenso de sabotagem em terras bielorrussas, né, para evitar que os comboios russos chegassem no norte da Ucrânia. Bom, quer por um fator, quer por outro, na realidade foi um vexame a retirada russa de Kiev. A batalha de Kiev, então, foi vencida pelos ucranianos, isso aí não dá para negar, embora, claro, os fanáticos e adoradores do Putin como suposto libertador do Ocidente vão dizer que não, que era tudo combinado, que era estratégia desde o início, mas isso é um ridículo sustentar isso, né? Muitos ainda sustentam da visão cansativa e tediosa, dizendo que a Ucrânia seria dominada por nazistas, ainda continuam com essa história estapafúrdia, né? Mas, bem, quando a pessoa é fanática, defensora de alguém, não tem argumento que consegue derrubar. Bom, mas o fato é que a guerra está se prolongando muito mais do que era de se esperar. Eu mesmo fiquei muito surpreso, achava que a Rússia ia derrotar a Ucrânia rapidamente. Então, isso aí mostra realmente que aquele poderio militar russo era só uma coisa meio de fachada. E agora os olhos se voltam para a Finlândia. Por quê? Porque a Finlândia está em processo de ingresso na OTAN, né? Aliás, antes vou falar um pouco sobre o dia 9 de maio, o desfile russo, né, do Dia da Vitória. Na realidade, esse dia, né, dia 9 de maio, recente, comemora o Dia da Vitória, né, o Dia da Vitória da União Soviética contra a Alemanha. No Ocidente é dia 8, na União Soviética é dia 9. E, aliás, é um desfile muito bonito, né, do ponto de vista estético, embora atualmente o da Coreia do Norte e o da China parecem ser mais organizados, né, mais sincronizados, mas de toda forma o uniforme russo é muito bonito. Aquele visual lá do Kremlin é bem atrativo. Isoladamente, realmente é um desfile bem bonito. Se esperava uma declaração bombástica do Putin, não veio. Ele só repetiu os chavões, ficou mais no mesmo. Estranhou-se a ausência de um outro general. Também estranhou-se a ausência de alguns equipamentos no desfile, mas passou e tal. E agora, então, vamos voltar para a Finlândia, né? A Finlândia pertenceu ao Império Russo, né? Historicamente, a Finlândia pertencia à Suécia, o reino da Suécia. Depois houve uma luta, o czar invadiu a região, assumiu o controle da Finlândia e estabeleceu um estado semi-independente, um ducado, né? Um ducado na Finlândia, que oscilou entre a prosperidade e a fome. Chegou a ter uma grande fome na Finlândia no século XIX, que matou acho que mais de 10% da população. Depois a Finlândia passou por um processo de crescimento econômico notável. Houve um movimento independentista lá, que depois rachou em duas visões, uma mais socialista, outra antissocialista, que depois iam entrar em choque, promovendo uma guerra civil. Mas o fato é que a Finlândia se aproveitou então da Revolução Russa em 1917 e lutou pela independência. Ela foi reconhecida em 1918 dentro do contexto do Tratado de Brest-Litovsk, o Tratado de Paz assinado entre a Alemanha e a União Soviética, e então a União Soviética nascente, né, já sob o comando de Lenin, que encerrou então a guerra entre as duas nações na Primeira Guerra Mundial, né? E esse Tratado de Brest-Litovsk já previa então o reconhecimento da Finlândia como independente. Houve uma forte influência alemã no começo ali na Finlândia. Isso daí gerou muitos atritos, gerou uma guerra civil. A Finlândia ensaiou
a instalação de uma monarquia não deu certo, boa parte que havia caído a monarquia na Alemanha, e ela se tornou então uma república. Se tornou uma república completamente independente, né? Não dominada por nenhuma outra nação, mas a Rússia via, ou então a União Soviética, via a Finlândia com outros olhos, quer dizer, via a Finlândia como parte dela. E aí sempre houve atritos entre finlandeses e soviéticos, inclusive houve operações da Finlândia em território soviético. Esses atritos cresceram, houve tentativas de acordo, e no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Stalin mandou invadir a Finlândia naquilo que ficou conhecido como Guerra de Inverno. Teve duas, né? Uma no começo da Segunda Guerra e outra depois. A Primeira Guerra do Inverno foi uma vergonha para a União Soviética, já que tinha um exército muito maior e não conseguiu avançar. Na verdade, foi uma derrota técnica da União Soviética. Lógico que no Tratado de Paz a Finlândia acabou cedendo mais, mas dentro do contexto militar foi uma humilhação para a União Soviética. E ali se destacou o Timo Häyhä, não sei se pronuncia assim, que foi o maior sniper da história. Bom, mas isso fica por uma outra ocasião. Aí veio o pós-guerra e a Finlândia, então, pressionada de um lado pela OTAN, pressionada de outro pelo Pacto de Varsóvia, ela resolveu permanecer neutra. Ia bem essa neutralidade até a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então isso daí moveu os finlandeses, que eram então majoritariamente neutros, a querer um ingresso na OTAN para se proteger contra a Rússia, né? É isso que a Rússia fez com a invasão da Ucrânia, foi levantar o ânimo da OTAN, que estava em baixo. Alguns anos atrás, o presidente da França disse que a OTAN estava em morte cerebral, e agora, de repente, surge com todas as forças, né? Foi isso que a Rússia fez, né? A OTAN estava quietinha ali. Se do ponto de vista estratégico era manter assim, talvez ela fosse aos poucos desagregada. O que a Rússia fez só foi exaltar os ânimos e reunir os adversários contra ela mesma, né? Quer dizer, uma grande estratégia que o Putin fez, né? Então, agora com esse processo de entrada da Finlândia, mudança completa, né, da opinião pública, agora o que todo mundo está se questionando é, o que a Rússia vai fazer com a Finlândia? Vai só ficar na bravata? Vai jogar arma nuclear lá? Vai invadir? São mais de 1.000 quilômetros de fronteira que a Finlândia tem com a Rússia. A Finlândia tem 5,5 milhões de habitantes, ou seja, é um anão perto da Rússia. Óbvio que o poderio militar da Finlândia é muito inferior ao da Rússia, embora eles sejam muito competentes em técnicas de inverno, em guerras de inverno, como já demonstraram no passado. Mas assim, com os números frios, a Finlândia não tem nenhuma chance contra a Rússia. Agora a Rússia conseguirá ter duas frentes na guerra, uma frente finlandesa, outra frente na Ucrânia. Então agora é o que todo mundo se pergunta, o que vai acontecer, né? Do ponto de vista finlandês, era de se esperar essa aliança com a OTAN, porque fica com medo de ser invadida pela Rússia. A Rússia pode argumentar que a Finlândia historicamente pertenceu à Rússia e agora é hora de voltar como era. O Putin pode inventar lá também que a Finlândia é dominada por neonazistas e vai querer libertar o povo finlandês do neonazismo. Afinal, também tem movimento neonazista na Finlândia, na Suécia. Na Finlândia tem um grupo chamado Soldados de Odin, que faz parte de uma determinada grupo maior, pan-escandinavo, né, que reúne várias nações da Escandinávia em grupos macro-neonazistas que tem na Suécia e em outros locais. Então o Putin pode alegar que lá também é dominado por neonazistas, assim como a Ucrânia é dominada por grupos neonazistas que elegeram um presidente judeu. Então o Putin pode argumentar também que a Finlândia é dominada por grupo neonazista e que vai invadir a Finlândia para libertá-los do domínio neonazista. Então nós não sabemos se vai haver uma desculpa para a invasão, se o Putin vai ficar quieto. Ele falou duro, né, dizendo que se a Finlândia entrasse para a OTAN, ia tomar medidas duras, ia fazer isso, ia fazer acontecer. Agora vamos ver. A Finlândia está pagando para ver,
né, mandou baixar as cartas, e nós vamos ver se o Putin estava blefando ou se realmente ele vai tomar medidas drásticas. Parece que o Ocidente está aceitando bem a entrada da Finlândia, a Inglaterra está fazendo uns acordos com a Finlândia e com a Suécia de apoio mútuo, de forma que se a Rússia invadisse a Suécia, a Inglaterra poderia ir em auxílio, e a Inglaterra indo em auxílio poderia levar aos Estados Unidos, então as coisas estão ficando tensas. Estão ficando bastante tensas. E a entrada da Ucrânia, da Finlândia, vai também levar a Suécia, que também pediu para entrar, mas está um pouquinho mais atrasado do que a Finlândia. Então agora vamos observar. Ninguém está feliz com essa tensão mundial, né, que pode levar em última instância a uma guerra nuclear, embora eu não acredito, muita gente também não acredita. Muita gente solta na imprensa essas questões nucleares, que o Putin no dia 9 de maio ia falar de bomba nuclear, tudo para ganhar audiência, né? Então as pessoas são muito sensacionalistas. Mas é uma possibilidade, é uma coisa que talvez esteja na mesa. Mas então vamos ver, o que eu critico muito no Putin é essa desculpa neonazista, pertencer ao Império Russo e tal. Na realidade o que move Putin é uma ambição desmedida. Ele quer reerguer o Império Russo como teve no século XIX, e também é um saudosista da União Soviética, não pelo lado comunista, mas sim pelo lado que a União Soviética foi um grande império. No dia 9 de maio estavam lá vários símbolos soviéticos, né? Inclusive os guardas lá com uniforme impecável estavam desfilando lá com a bandeira da União Soviética. Então isso daí realmente abre uma coisa perigosa na mão de um megalomaníaco. Então se ele for movido por ambição desmedida, nada impede que ele possa promover também uma aventura militar na Finlândia, embora não tenha meios materiais para fazê-lo, né? E ainda em paralelo, parece que o bloqueio econômico feito pela Europa contra a Rússia não tá sendo tão grave como era de se esperar, porque o petróleo continua sendo vendido para a Europa e também o gás, né? A Europa, se realmente quisesse dar um basta na Rússia, teria que impedir completamente a vinda de gás russo para a Europa, custe o que custar, e também impedir completamente a compra de petróleo, né? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, antes de encerrar, então a área de membros está aberta, aliás, vai ficar aberta sempre, né? São todos convidados para se inscrever tanto no nível 1 como no nível 2. Nível 1, uma quantia um apoia-se, né, com menos de R$5 por mês, na qual eu darei prioridade para responder as perguntas enviadas pelo grupo do nível 1, e no nível 2, que já temos aí vários inscritos. Já semana que vem já vamos marcar a live que vai inaugurar as lives do grupo número 2, ainda não sei o tema, temos alguns temas aí que estou pensando, né? No nível 2, o nível 2 terá direito então a uma live mensal exclusiva que não será publicada no canal do YouTube. Estou pensando ainda se a primeira vai ser ordem mundial e o Brasil, se volto a falar da Ucrânia, ou algum outro tema que a comunidade venha escolher. Então, se você tem interesse, está convidado a se inscrever no nível 2, vai ser bem interessante. Teremos aí as lives são dinâmicas, inicialmente eu faço uma apresentação e depois aí abro para perguntas e comentários. Não é só perguntar, também para comentar. A pessoa quer comentar, está livre para comentar. Muito obrigado aí pela atenção. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram.